O livro do Apocalipse permanece como um texto singular e enigmático dentro da Bíblia cristã. Suas profecias, frequentemente descritas como apocalípticas, têm gerado inúmeras interpretações e debates ao longo dos séculos. Alguns abordam o Apocalipse como um roteiro literal de eventos futuros, prevendo o fim do mundo como o conhecemos. Outros o veem através de uma lente mais simbólica, interpretando sua mensagem como uma alegoria atemporal da luta entre o bem e o mal. A natureza críptica do livro apenas aumenta seu fascínio, atraindo leitores com a promessa de desvendar verdades ocultas. Sua poderosa imagética, desde os 4 cavaleiros até a besta de 7 cabeças, permeou a cultura popular, influenciando a arte, a literatura e o cinema. O que há no livro do Apocalipse que continua a fascinar e até mesmo assustar leitores através de gerações e culturas? O Apocalipse oferece um vislumbre de um reino além da nossa experiência cotidiana, um mundo de anjos e demônios, pragas e julgamentos. Em meio à imagética perturbadora e aos avisos de tribulação, o Apocalipse também oferece uma mensagem de esperança. Ele fala da vitória final sobre o mal, de um novo céu e uma nova terra onde o sofrimento e a morte não mais existirão. O poder duradouro do Apocalipse reside em sua capacidade de tocar essas experiências humanas fundamentais, abordando nossos anseios e medos mais profundos. O livro do Apocalipse, embora envolto em misticismo e simbolismo, está profundamente enraizado em um contexto histórico específico. Estudiosos geralmente concordam que ele foi escrito durante o reinado do imperador romano Domiciano, por volta de 95 d.C. Este período foi marcado pela crescente perseguição aos primeiros cristãos dentro do Império Romano. Domiciano via a recusa dos cristãos em participar das práticas religiosas romanas como uma ameaça à sua autoridade. Os primeiros cristãos eram frequentemente forçados a praticar sua fé em segredo, reunindo-se em locais ocultos como catacumbas para evitar serem detectados. O livro do Apocalipse reflete esse clima de medo e incerteza. Apesar do cenário sombrio de perseguição, o livro do Apocalipse não é uma mensagem de desespero. Em vez disso, ele oferece uma poderosa visão de esperança e resistência para a comunidade cristã assediada. A imagética apocalíptica do livro, embora assustadora, servia como uma forma de resistência simbólica contra o poder romano. Ele descrevia o Império Romano, representado pela besta, como fadado ao fracasso, destinado a ser derrubado pelo julgamento divino. Esta mensagem de julgamento vindouro fornecia conforto e encorajamento aos primeiros cristãos, garantindo-lhes que seu sofrimento não era em vão. O livro do Apocalipse servia como uma fonte de esperança e inspiração, lembrando seus leitores de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o poder e a justiça de Deus prevaleceriam. Um dos temas centrais do livro do Apocalipse é a batalha cósmica entre o bem e o mal, uma batalha épica que ecoa os mitos e lendas do nosso folclore, como a luta entre São Jorge e o dragão. Essa luta é personificada na figura de Deus, o Cordeiro, Jesus Cristo, e seus anjos, contra Satanás, a besta e as forças do mal. O livro descreve um confronto apocalíptico entre essas forças opostas, culminando na vitória final do bem sobre o mal, como se fosse um grande bumba meu boi celestial. A besta, frequentemente interpretada como o Império Romano ou um símbolo de poder opressor, representa a força corruptora que se opõe a Deus e seus seguidores. A mensagem é clara: o bem prevalecerá sobre o mal, a justiça será feita e Deus reinará supremo, assim como a justiça sempre prevalece nos finais felizes das novelas brasileiras. 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . .
O tema do julgamento divino é recorrente em Apocalipse, tão presente quanto a chuva no sertão. O livro descreve uma série de julgamentos que se abaterão sobre a terra como consequência do pecado e da rebelião contra Deus. Esses julgamentos são descritos através de imagens vívidas e aterrorizantes, como pragas, terremotos e catástrofes naturais, que lembram as tragédias que, infelizmente, às vezes assolam nosso país. No entanto, o julgamento divino não é apresentado como um ato de vingança arbitrária, mas sim como um ato de justiça e purificação, como um acerto de contas no final do carnaval. Para os fiéis, o julgamento representa a vitória final sobre o pecado e a opressão. A salvação é oferecida a todos que se arrependerem de seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. O Apocalipse descreve um futuro glorioso para os salvos, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Um futuro tão radiante quanto um dia de sol na praia de Copacabana. Um dos símbolos mais icônicos e duradouros do Apocalipse são os 4 cavaleiros que aparecem no 6º capítulo do livro, tão marcantes quanto os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cada cavaleiro representa uma força devastadora que será liberada sobre a terra como parte do julgamento divino. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa a conquista e a guerra, como um bandeirante desbravando terras desconhecidas. O segundo, em um cavalo vermelho, simboliza a violência e a guerra civil, tão tristemente familiar na história do Brasil. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome e a escassez, um fantasma que assombrou nosso povo em tempos difíceis. E, por fim, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, personifica a morte e a pestilência, como uma doença incurável que se espalha rapidamente. Os 4 cavaleiros se tornaram um símbolo atemporal dos horrores da guerra, da fome e da pestilência, servindo como um lembrete constante das consequências da maldade e da rebelião contra Deus, um alerta para que não repitamos os erros do passado. Leituras cristãs primitivas. Encontrando esperança na perseguição. O livro do Apocalipse fornecia uma poderosa mensagem de esperança e resistência. Eles viam uma promessa de eventual vindicação. O Império Romano seria julgado e derrubado, enquanto os fiéis seriam salvos. Essa interpretação é evidente nos escritos de Irineu e Tertuliano. Interpretações medievais. Decifrando o plano divino. À medida que o cristianismo se tornou a religião dominante do Império Romano e além, as interpretações do livro do Apocalipse começaram a mudar, assim como o Brasil se transformou após a chegada da família real portuguesa. Estudiosos e teólogos medievais, trabalhando dentro de uma estrutura eclesiástica mais estabelecida e hierárquica, tendiam a ver o Apocalipse como uma complexa alegoria da história da Igreja e seu papel no plano de Deus para a salvação. Figuras como Agostinho de Hipona e, mais tarde, Tomás de Aquino, desenvolveram interpretações elaboradas do simbolismo do Apocalipse, muitas vezes ligando suas profecias a eventos ou figuras históricas específicas. A besta, por exemplo, era frequentemente interpretada como representando vários inimigos da Igreja, como hereges ou poderes políticos hostis. Essa abordagem alegórica ao Apocalipse permitiu que os intérpretes medievais encontrassem relevância em sua mensagem para seu próprio tempo e contexto. Reforma e além. Apocalipse e conflitos religiosos. A Reforma Protestante do século XVI trouxe um interesse renovado no livro do Apocalipse e sua mensagem de julgamento, tão impactante quanto a Inconfidência Mineira para o Brasil. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino desafiaram a autoridade e os ensinamentos da Igreja Católica, muitas vezes recorrendo à imagética do Apocalipse para criticar o que eles viam como a corrupção e os abusos do papado. Lutero, por exemplo,
famosamente identificou o Papa com o Anticristo, uma figura frequentemente associada à besta no Apocalipse. Ele e outros reformadores viam a Igreja Católica como tendo se desviado muito dos ensinamentos de Cristo e da Igreja primitiva, tornando-se uma instituição corrupta e opressora que precisava de reforma radical. A mensagem de julgamento do Apocalipse ressoou fortemente com esta crítica, fornecendo uma poderosa justificativa teológica para sua ruptura com Roma. A Era da Reforma também viu um aumento nas interpretações mais literais do Apocalipse, particularmente entre alguns grupos protestantes. Séculos após ter sido escrito, o livro do Apocalipse continua a exercer um certo fascínio, mesmo para aqueles fora dos círculos teológicos, como um clássico da literatura brasileira que ainda é lido e debatido nos dias de hoje. Sua imagética vívida e temas apocalípticos parecem ressoar com um mundo que luta com desafios complexos e incertezas. A descrição do livro sobre guerra, fome, pestilência e desastres naturais ecoa assustadoramente em um mundo que enfrenta mudanças climáticas, pandemias globais e conflitos contínuos. A ascensão do autoritarismo e a erosão dos valores democráticos em algumas partes do mundo também podem ser vistas como ressoando com os avisos do Apocalipse sobre poderes opressores e o abuso de autoridade. Em uma era marcada por divisão, injustiça e sofrimento, a mensagem de esperança e redenção do Apocalipse continua a oferecer consolo e inspiração para muitos. Uma das razões para a relevância duradoura do Apocalipse reside em seu uso de simbolismo poderoso e evocativo, como as lendas do folclore brasileiro que atravessam gerações. A imagética do livro, embora enraizada em um contexto histórico específico, transcende o tempo e a cultura, falando a experiências e preocupações humanas universais. Os 4 cavaleiros, por exemplo, permanecem símbolos poderosos de guerra, fome, doença e morte, independentemente das circunstâncias históricas específicas em que se manifestam. Da mesma forma, a besta e a prostituta da Babilônia, embora frequentemente interpretadas como representando figuras ou instituições históricas específicas, também podem ser vistas como símbolos atemporais de corrupção, opressão e abuso de poder. Ao se envolver com essas representações simbólicas, os leitores podem traçar conexões entre os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos e os desafios que enfrentamos hoje. Apesar de sua mensagem final de esperança e redenção, o livro do Apocalipse também tem sido usado ao longo da história para alimentar o medo e a ansiedade, como um conto de terror que assusta e fascina ao mesmo tempo. Suas descrições vívidas de julgamento e tribulação têm sido frequentemente apropriadas por indivíduos ou grupos que procuram controlar os outros ou justificar suas próprias agendas. Em alguns casos, o Apocalipse tem sido usado para justificar a violência e a perseguição, com certos grupos alegando serem os instrumentos escolhidos por Deus para o julgamento. Em outros casos, tem sido usado para promover o medo e a conformidade, com líderes alertando sobre retribuição divina para aqueles que questionam sua autoridade ou se desviam de sua interpretação das Escrituras. Embora sua mensagem de esperança e redenção possa ser uma fonte de conforto e inspiração, é essencial se proteger contra interpretações que promovem o medo, a divisão ou a violência. A mensagem do Apocalipse é, em última análise, uma mensagem de amor, justiça e o triunfo do bem sobre o mal. O livro de Apocalipse, com sua linguagem simbólica e mensagens complexas, continua a intrigar e desafiar os leitores. Seus temas de opressão, luta e esperança ecoam ao longo da história, encontrando ressonância em diversos períodos e culturas. A promessa de vitória do bem sobre o mal transcende as barreiras do tempo, oferecendo consolo e inspiração para aqueles que enfrentam dificuldades. No entanto,
A interpretação do Apocalipse exige cuidado e discernimento. Devemos nos aproximar do Apocalipse com humildade e abertura. Um convite para construirmos um mundo mais justo e fraterno.